espero que minha voz tá ruim. Minha voz tá ruim, qualquer coisa assim. Aleluia. Graças a paz. Se colocar de pé, por gentileza. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 13. Semana passada eu caí de moto, preguei machucado. Aí hoje eu vou pregar com a voz zoada. Qualquer coisa, os amigos pregadores, fiquem espertos. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, 12 mais 1. Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa palavra justiça aqui significa a vontade do Pai, tá bom? Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em que me agrado. Amém? Se for pentecostal, senta glorificando o santo nome do Senhor. Bom, lemos alguns versículos que estão localizados no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus. Esse evangelista tem a preocupação de mostrar a face de leão que Cristo tinha. Leão representando Jesus como rei, o reinado de Cristo. Para você ter uma ideia, dos 66 livros, dos 31.173 versículos, existe aproximadamente 350 vezes a expressão reino dos céus ou reino de Deus. Mas em Mateus tem pelo menos 37 vezes a expressão reino dos céus ou reino de Deus. A preocupação de Mateus é mostrar Jesus como rei. E nós sabemos que todo rei tem um reinado e também tem um arauto. O arauto é aquele que ia na frente do rei com a mensagem oficial do rei. Percebe? A mensagem não é do arauto, a mensagem é do rei. Porém, o arauto vai na frente para preparar o caminho e anunciar aquilo que o rei mandou anunciar. E nós vamos observar que no capítulo número 3 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, o arauto de Deus aqui, o arauto do reino, é João o Batista. Ele é filho de sacerdote, mas ele não cumpriu o ofício sacerdotal e ele nem quis saber do ofício sacerdotal, porque ele tinha uma mensagem: pregoar o reino dos céus. Percebe? Ele tinha o direito de cumprir o ministério sacerdotal porque ele é filho de sacerdote, mas ele não quis fazer aliança com o costume, ele não quis fazer aliança com o regime judaico religioso ou o sistema. Ele se preocupou com a mensagem que Deus havia entregado para ele. Aqui revela que o coração de João Batista não está com aliança em cargos, não está aliança religiosa ou no sistema. A preocupação de João é somente anunciar a mensagem que Deus o confiou.
E sabe o que me chama a atenção? Que João o Batista, ele não foi para a sinagoga, ele não foi aonde estavam as multidões, os ricos ou aqueles que poderiam de uma certa forma favorecer a João. Não, ele vai para o deserto da Judéia. Deserto, lugar difícil, lugar de dificuldade, lugar de provações, lugar de choro, lugar de lágrima, mas mesmo assim, ele ainda continuou pregoando a mensagem que Deus havia confiado. Escute isso daqui para você entender. João não está preocupado com os ambientes, João não está preocupado com os altares, João não está preocupado com fama, João está preocupado simplesmente com a mensagem que Deus o confiou. E eu preciso liberar isso para a vida de alguém aqui nessa noite. Não se preocupa com os ambientes. Se Deus quiser te colocar em um ambiente grande, Ele vai te colocar, mas se Ele te colocar na praça, prega na praça. Se Ele te colocar na célula, prega na célula. Se Ele te colocar no hospital, prega no hospital. Se Ele te colocar no presídio, prega no presídio. Aonde Deus te colocar, você tem que anunciar a mensagem. Ele é arauto, ele só transmite a mensagem que Deus o confiou. E escuta isso daqui. A multidão foi ter com João, porque não é o ambiente que leva a multidão. O que leva a multidão com fome da palavra é a mensagem. Se essa igreja tiver uma mensagem, não precisamos se preocupar com o ambiente. Porque se essa igreja ainda tiver mensagem, Deus vai mandar a multidão. Agora que é ambiente do deserto, tem uma mensagem. E qual que é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é uma mensagem de confronto. E como eu falei na semana passada, o confronto traz a mudança, a transformação. Agora a multidão vai atrás de João Batista. E olha só, ele pega pesado. Raça de víboras. E a multidão só quer a mensagem. A multidão está sendo confrontada, mas a multidão quer a mensagem. Escuta, Isaías capítulo 40 profetiza sobre João Batista, que ele viria antes de Cristo, ia preparar o caminho. Percebe? João está preparando o caminho, mas o caminho é o Cristo. E como que ele está preparando esse caminho? Pregando uma mensagem e batizando a multidão. Não é sobre ele, não é sobre João Batista, mas o que ele está pregando e o que ele está fazendo está trazendo a multidão para arrependimento. Agora o ambiente que é deserto se transformou num ambiente de arrependimento. Porque quando tem um arauto de Deus, quando tem um porta-voz de Deus, quando tem um crente cheio do Espírito Santo, entendendo o que Deus colocou na vida dele, não importa o ambiente é transformado pelo ambiente de arrependimento. Eu vou profetizar, sem voz, mas eu vou profetizar. Ei, confia naquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Onde você pisar a planta dos seus pés, aquele ambiente vai ser transformado em ambiente de arrependimento. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo que vai ter salvação sobre a tua casa, sobre a sua família. Eu quero profetizar que sobre a sua escola, através de você, vai ser ambiente de arrependimento, ambiente de transformação. Vai ter.
vai acontecer. Bom, tem mensagem, tem água. Onde tem água tem manifestação de Deus. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Tem água, tem manifestação de Deus. João capítulo 2, o vinho se acaba, mas tem água. Se tem água, tem transformação de Deus. 1 Reis capítulo 18, Israel passando por um tempo de escassez, um tempo de seca, mas o profeta colocou no altar água, e água é algo natural. Sabe o que me chama a atenção? Até aquilo que é natural estava faltando em Israel. Mas o profeta colocou o que estava faltando, ainda que é natural. Posso falar? Antigamente é natural o povo chorar escutando a mensagem do Evangelho. É natural o povo derramar lágrima orando. É natural, mas nós estamos vivendo um tempo que nem isso está acontecendo. Mas o profeta coloca no altar o que está faltando em Israel. Se está faltando lágrima, coloca você. Porque onde tem água tem manifestação de Deus. Eu vou profetizar, através das suas lágrimas vai ter transformação, através da sua lágrima vai ter salvação, através da sua lágrima vai ter batismo com o Espírito Santo, através da sua lágrima Campo Grande vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. Então coloca no altar. Bom, a multidão está lá. O ambiente é de arrependimento. E se o ambiente de arrependimento, o texto bíblico, ou aonde nós começamos a ler, versículo 13 diz que Jesus estava na Galileia. Galileia fica no norte, Judeia fica no sul. Jesus estava lá em cima, mas por causa do arrependimento Jesus vai para a Judeia. Escuta, Filipenses capítulo número 2. E ele sendo igual a Deus, não se usurpou e ser como Deus, mas se esvaziou. Por quê? Porque ele sabe, onde tem arrependimento, Jesus vai ter com ele. O ambiente de arrependimento, Jesus estava na Galileia, mas como tem arrependimento, Jesus então desce para a Judeia, porque onde tem arrependimento, Jesus está lá. Você não pegou, você não entendeu. Ei, sabe aquela pessoa que na nossa visão é a pessoa mais suja, a pessoa mais pecadora, a pessoa mais fofoqueira, a pessoa mais horrível na nossa visão, e a gente diz, Jesus nunca vai estar lá, mas se aquela pessoa se arrepender, Jesus vai ter com ela, Jesus vai ter com ele. Eu quero que você entenda isso daqui, pelo amor de Deus, porque tem pessoas aqui nessa noite que pecou, errou, caiu, e está dizendo, Jesus está longe de mim, eu não consigo mais sentir a presença dEle, eu não consigo mais sentir Ele, mas se nessa noite tiver arrependimento, Ele vai vir até a ti. Tem arrependimento, o ambiente é de arrependimento. Porém, essa geração é uma geração horrível, é uma geração que vive sem arrependimento, uma geração que tem credencial de crente, uma geração que vai lá para o culto, faz a selfie, é dia de agradecer, mas no dia seguinte já está vivendo os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas falhas. Na verdade, não teve arrependimento. Mas eu quero que você entenda algo. Se de fato o arrependimento acontecer genuinamente, a transformação também vem. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se
se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus e sararei a sua terra. Sim, existe uma geração de terra seca, não tem mais lágrima, não sente mais a presença, não sente nem vergonha na cara, peca, vem pro culto, fica brincando, fica negligenciando a palavra de Deus, mas se arrepender, a terra seca vai ser encharcado pela água do Espírito Santo de Deus. Jesus vem até João. João reconhece quem é Jesus, não naquele exato momento. Se puder colocar para mim João capítulo 1, versículo 33. Esquece. João vai dizer assim que ele não o conhecia. Mas aquele que mandou ele batizar em água falou para João: João, continua batizando aí. E sobre aquele que o Espírito descer e pousar, é esse o Messias. João não sabia que Jesus de fato é o Messias, mas o batismo é a apresentação de Cristo no seu ministério público. Bom, Jesus é o sumo sacerdote da igreja. Em Êxodo capítulo 29, em Levítico capítulo 8, versículo 6, fala sobre o ministério sacerdotal que Arão ia começar a servir. Mas antes de começar a servir, o sacerdote tinha que se lavar. Quando o sacerdote se lava, o sacerdote pode servir. Porque sacerdote não pode servir se não estivesse se lavando. Não existe serviço sacerdotal se estiver sujo, se estiver manchado. E isso se encaixa com a palavra inicial. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo, propriedade peculiar, adquirido, que foi arrancado das trevas, aonde estava sujo, aonde estava manchado, aonde tinha pecado, mas ele lavou e colocou na sua maravilhosa luz. Escuta, o Cristo não tinha pecado, não, ele é o santo, se fez profano, mas é santo. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele é o sumo sacerdote. O ato de se batizar no Rio Jordão é porque o ministério sacerdotal da graça ia começar a acontecer. Escuta, Jesus desce, e quando sobe, diz então que o Espírito Santo desceu em formato de pomba sobre ele. Não foi nos pés, porque o Espírito Santo não pode estar debaixo de pés de ninguém. Não foi sobre as mãos, porque o Espírito Santo não pode estar sobre o controle de ninguém. Acredito eu, foi sobre a cabeça, para que viesse cumprir o que está escrito em Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu-me para pregoar as boas novas. A unção não é nos pés, a unção não é nas mãos, a unção é sobre a cabeça. E para que viesse acontecer o que está escrito em Salmo 133: quão bom suave é que os irmãos vivem em união, pois é como óleo precioso que foi derramado sobre a cabeça de Arão, passou pela sua barba, a sua vestimenta e até a hora da sua veste. Percebe que começou pela cabeça, e Cristo é a cabeça da igreja. E o que me chama a atenção, que dependendo da tradução bíblica,
E em João capítulo 1, versículo 33 está escrito que o Espírito permaneceu sobre ele. Escuta, olhe sobre a cabeça, Jesus. Barba, os apóstolos, foi derramado sobre a sua vestimenta, a igreja histórica até os dias de hoje. Até a hora só veste a igreja do arrebatamento, porque o Espírito Santo permaneceu. Sutil, o que isso tem a ver? Que no ambiente de arrependimento, Jesus vem, mas o céu se abre. E porque o céu se abre, o Espírito Santo descer e permanecer. Lembra de Davi quando falou: Senhor, Salmo 51, versículo 11, se não foge a minha memória, arranca de mim tudo que o Senhor quiser, o reinado, a fama, o status, a vestimenta real, os palácios, mas por favor, não arranca de mim a presença do Teu Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia, mas subia para o céu. É somente uma porção. Mas só que aqui no Novo Testamento o Espírito que desceu permaneceu. Mas todavia, quando pecamos, quando falhamos e não tem arrependimento, o Espírito Santo sai. Mas todavia, no ambiente de arrependimento, o Espírito Santo permanece. Eu vou aplicar para você entender. Faz tempo que você não sente a presença do Espírito. Você é batizado em línguas, você não consegue falar mais. Você não tem mais um coração quebrantado, contrito na presença dEle. Entra culto, sai culto, está da mesma forma, do mesmo jeito. Você não sente mais saudade daquilo que você vivia antigamente com Ele. Mas se tiver arrependimento hoje, o Espírito Santo vai permanecer. É uma geração, e eu preciso falar isso, nós precisamos ter geração que não podemos mais negligenciar. O Espírito Santo é o bem mais valioso que a igreja tem. Deveria ser honrado, glorificado, exaltado, mas nós, infelizmente, estamos negligenciando a presença do Espírito Santo. Estamos tratando o Espírito Santo como uma pessoa qualquer, e Ele não é. Ele é uma pessoa que tem sentimento. Ele é uma pessoa que quer cuidar de você. Escuta, os amigos abandonam. A família às vezes vai te abandonar. Mas o Espírito Santo sempre está lá, dizendo: filho, eu estou aqui. Mas nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo. E eu preciso dizer isso para você. Porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos morados do Espírito Santo. E quem gosta de morar numa casa suja? Uma casa bagunçada? Quem gosta de morar? Mas o ato de se arrepender, pastor Felipe, é quando começa a se lavar, se limpar, guardar as coisas. Aí o Espírito Santo vem. E aqui eu termino. No ambiente de arrependimento, Jesus vem, o céu se abre, o Espírito desce e permanece.
E Deus também fala. Porque Deus é um Deus de comunicação. Deus é um Deus de diálogo. Agora você entende em Atos capítulo número 2. E de repente, como o som de um vento veemente e impetuoso, desceu o Espírito e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Por quê? Porque Deus é um Deus de comunicação. Porém, quando o Espírito Santo desce, o céu se manifesta, está falando: eis aí o meu filho amado, ou aquele que me agrada. Porque onde tem um ambiente de arrependimento, tem uma voz do céu dizendo: é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, é meu amado, é minha amada. Eu cuido dele, eu cuido dela. Não está sozinho. Não. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito que nós temos não é de escravidão, mas sim de adoção, onde podemos clamar: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Eu quero que você entenda que se você se arrepender, você se torna filho de Deus. Se coloca de pé, por gentileza.